paz do Senhor, querido. Amém. Amém. Já oramos? Abra sua revista aí no... Na 12 ou na primeira? Primeira lição. Irmão Zelatão, tem como acender só uma luz aqui para dar uma claridade aqui na minha vista? Por favor. Obrigado. Então o surgimento da teologia da prosperidade. Então esse é o tema da nossa lição, o surgimento da teologia da prosperidade, tá? Então eu coloquei aqui, né, que os primeiros passos que eu botei aqui foi o seguinte: se é o surgimento, é como surgiu, onde surgiu e quando surgiu. Ou seja, né, quando surgiu esse movimento da prosperidade, da teologia da prosperidade. Teologia, Deus, logia, estudo. Ou seja, estudo da prosperidade. Então, os irmãos, todos nós, né, a Bíblia fala de prosperidade, tá? Mas a gente vai falar acerca da teologia da prosperidade, né? Então, eu botei aqui alguns tópicos aqui interessantes, tá? Que nós vamos, assim, falar sobre cada tópico. Na introdução diz assim, ó: neste trimestre estudaremos a verdadeira prosperidade. Então aqui já tem o que? Já tem um ponto. Então aqui ela fala assim, ó: neste trimestre estudaremos a propósito a respeito da verdadeira prosperidade. Então nós vamos estar estudando acerca da verdadeira prosperidade. Não essa prosperidade, irmãos, que algumas igrejas por aí, até neopentecostais, igrejas pentecostais, se você ligar o seu rádio, que é um dos meios de comunicação, o rádio não é um meio de comunicação, a televisão não é um meio de comunicação, a internet não é um outro meio de comunicação. Então o que esses líderes, o que essas igrejas, elas utilizam? Utilizam esses meios de comunicação, tá? Então aqui a gente já introduz isso como que? Como a teologia da prosperidade. Eu queria pedir, irmãos, se os irmãos pudessem chegar um pouco mais para frente. Se os irmãos pudessem chegar um pouco mais para frente, seria melhor, porque eu vou fazer algumas ilustrações aqui. Consegue arrumar uma garrafa d'água para mim? Então é porque eu estou vendo gente conversando e está me atrapalhando. Não, eu sei, é só para não me atrapalhar. Uma garrafa d'água. Se tiver 2 copos de vidro transparente, irmão, por favor. Então, irmãos, nós estamos estudando acerca da teologia da prosperidade, tá? Então aqui o comentarista ele diz o seguinte na introdução: neste trimestre estudaremos a verdadeira prosperidade. Só que ele bota algo aqui, ó, logo depois que ele fala que nós vamos estudar acerca da verdadeira prosperidade. Então isso quer dizer que a teologia da prosperidade, a qual pregam por aí, ao qual quando eu ligo a minha televisão, ao qual quando você liga a sua televisão, ou o rádio, ou a própria internet, através de um computador, o que vai acontecer? Você só vai ver igreja, você só vai ver líder, você só vai ver mestre falando sobre se você vir para aquela denominação
conheci essa igreja, essa denominação, eu estava desempregado, eu estava passando por isso, eu estava passando por aquilo, e depois que eu aceitei e vim para essa igreja, para essa denominação, hoje em dia eu tenho carro, hoje em dia eu tenho 5 carros na garagem, tenho casa própria, eu tenho empresa. Então, irmãos, eles esquecem de uma coisa: a verdadeira prosperidade está na Bíblia, está na palavra de Deus, tá? A verdadeira prosperidade, né, está na Bíblia. Então aqui o comentarista ele bota assim, ó: neste trimestre estudaremos a verdadeira prosperidade. Aí ele bota assim, ó: em contraposição à teologia da prosperidade. Ou seja, tem uma posição que é a teologia da prosperidade. Então, não é que porque a Bíblia fala acerca da prosperidade, tá? O próprio Senhor Jesus, depois eu vou fazer uma ilustração aqui interessante, que o próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, ele também, né? Ele multiplicou os pães, ele transformou a água em vinho, tá? Então isso também fala acerca da prosperidade. Não, tá lá no E quando surgiu essa teologia da prosperidade, né? Foi um dos meios, foi da confissão positiva, né? Por que a confissão positiva, né? Se você pegar aquele versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, o que diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você e eu pegar o original, não é tudo posso, é tudo suporto naquele que me fortalece. Até porque, né, essas igrejas, essas denominações e até alguns de nós pegamos somente um versículo isolado, que é Filipenses 4,13, onde diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você pegar os versículos anteriores, o apóstolo Paulo ele vem falando assim, ó: eu sei tanto ter abundância como padecer necessidade. Então, irmãos, aí às vezes a igreja fala assim: então, irmãos, você tem que ter fé, você tem que determinar. Tem umas que falam assim: você tem que encostar Deus na parede. Você, irmãos, não pode viver nessa situação. Irmãos, só que nós temos que entender que nós temos que estar dentro do centro da vontade de Deus. Tudo que eu passo, tudo que você passa, tudo que nós passamos, luta, problema, dificuldade, o ímpio também passa, todos nós passamos. O sol, ele nasce para todos, não nasce para todos? Só que nós, né, a mesma luta que o ímpio tem, eu e você tem, só que há uma diferença. Tanto que lá em Malaquias vai falar assim, ó: um dia Deus fará a diferença entre Deus, entre os justos e os ímpios. Porque eles também têm a mesma luta que eu e você tem. Só que eu e você, quando passa por problema, quando passa por dificuldade, quando passa por alguma situação financeira ruim, a gente tem a quem recorrer. Ricardo, o Salmo 23, ele fala bem, o Senhor meu pastor, nada nos faltará. Mas tem que entender o seguinte: quando fala nos faltará, ele é um conjunto de bem, de problema, e faz, é um pacote. Nós temos que suportar tudo. O Salmo 23 não é diferente desse. Abra aí o Salmo 23, abra aí onde nosso irmão falou. Salmo 23. A pessoa acha que o Salmo 23 é só nada ele faltará, mas analisa direitinho. Salmo 23. Nada falta. Irmã, faz um favor para mim. Bota para mim que eu vou tirar essa água aqui no ar também. Eu vou fazer uma ilustração. Obrigado. Já que o nosso irmão evangelista José Latão ele leu, ele falou do Salmo, deixa ele só ler o Salmo aí, irmão. Só o primeiro versículo. Então o que? Já achei já.
Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, os irmãos, lê outro aí que está com o Salmo 23 aberto. Ah, lê aí, por favor. Quem está com o Salmo 23 aí aberto? Lê aí para mim. Não, só o primeiro versículo. Alguém aí de trás, lê aí para mim. Mais alguém aí de trás? Ó, a nossa irmã Maria Helena, eu escutei que ela falou a letra E. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vê se tem na Bíblia aí essa letra E. Tem não. Não tem, né, irmã Maria Helena? Não tem, né? Não tem não. Alguém aqui, irmãos, preste atenção aqui. Alguém que por bondade lembra da matéria da disciplina de português na escola? Quando a gente aprende sobre preposição, lembra dessa matéria? Então a gente lembra o quê? Que a letra E, ela está o quê? Está dando como se fosse um cumprimento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí as pessoas falam, você vê às vezes no letreiro de um carro, no letreiro de alguma coisa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está botando o quê? Uma coisa mais, uma letra E e uma preposição. Não tem a Bíblia. Você pode pegar até a Bíblia católica, que é a mesma nossa Bíblia. A Bíblia católica ela só tem uma diferença da nossa, que a Bíblia católica ela tem os livros apócrifos, que são 73 livros, e a nossa tem 66. Mas se você pegar o Salmo 23 é igual. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, ainda que venha me faltar um emprego, irmãos, eu não vou ficar sem pão. Até porque o salmista ele fala assim, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Até porque, irmãos, eu fiquei desempregado 3 anos, mas nem por isso deixou de aparecer dinheiro na minha casa. Porque eu peguei, fiz uma barraca num carrinho, num triciclo, e ia vendendo salgado pela rua. A gente não vai esperar cair do céu, não é? A gente cata latinha, cata garrafa, não é verdade? Vende picolé, não é verdade? Vai cair do céu, mas a minha parte e a sua parte nós temos que fazer. Hoje eu tenho emprego de carteira assinada há 4 anos, mas irmãos, eu passei prova, eu passei luta durante 3 anos vendendo salgado na rua com 2 filhos, com 2 bocas. Filho não pede para todo mundo. Pai, eu quero Danone, pai, eu quero biscoito. Deus é um Deus de prosperidade, irmãos. Só que a gente não pode esperar onde cair do céu. Vai cair do céu. Mas a nossa parte nós temos que fazer. É quando a gente coloca alguma coisa para fazer, que Deus vai abençoar. Se um exemplo, se eu faço cocada, Deus vai abençoar, vai prosperar aquilo ali, aquele meu negócio, aquele seu negócio. Tem irmãos que ficam esperando, irmãos. Aí espera uma cesta básica, uma bolsinha de compra. Não que isso é bom, vai ajudar. Mas a gente também tem que se desacomodar e partir entendeu? Entregar currículo. Se eu não entregar currículo, o emprego não vai vir na minha porta não, irmão. A minha parte, eu e você, temos que fazer. Então, rapidinho, só para me concluir aqui. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que falte o emprego, não vai faltar trabalho. Trabalho tem para todo mundo, irmão. Não tem emprego que está nada, mas tem trabalho e Deus vai prosperar aquele trabalho que você honrou, porque dinheiro, irmãos, eu vou falar aqui, dinheiro tem um dos tópicos de dinheiro, nem toda prosperidade, tá? Porque dinheiro a gente vai falar no grego, no hebraico, e tem as colocações, tá bom? E ainda que venha a faltar saúde, ainda que venha a faltar alguma coisa na nossa vida, o Senhor é nosso pastor, nada nos vai nos faltar. Ou seja, a proteção dele não vai faltar na nossa vida. Ele, como médico dos médicos, ainda que eu e você venha ficar enfermo, não vai faltar, irmãos. Ele vai vir como médico dos médicos, ainda que seja para curar ou ainda que seja para levar. Então nós temos que entender isso. O salmista ele fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Poxa, se ele é meu pastor, por que está me faltando emprego? Está faltando emprego, mas tem trabalho. Pode falar. Mas assim, o que eu vejo nesse versículo não é só na parte da prosperidade. Porque a Bíblia diz que o que sucede com o ímpio, sucede com o cristão. Só que nós temos uma vantagem. O que sucede com o ímpio,
sucede com nós não passamos sozinhos, porque temos Deus como segurança. Isso inclui enfermidade, isso inclui falta de alimento, o tempo da escassez, isso se refere falta de dinheiro, tudo isso está incluído. Só que não é só na prosperidade, só que nas partes ruins nós temos uma vantagem. Nós temos Deus como segurança, que muitas vezes são permissão para quê? Para que nós venhamos ser provados, ser aprovados. São situações que muitos não entendem. Entram na igreja hoje, acham que amanhã tem que ser abençoado logo, não tem perseverança, ele não consegue perseverar para receber a vitória. E aí muitos, quantos muitos vêm colocar dentro da parede por falta de conhecimento. Mas o Senhor partir nada não faltará. Espera um pouquinho. Até porque a palavra prosperidade vem do latim prosperitate, que tem um significado, significa aproximação. Ou seja, quando eu e você entrega o dízimo, quando eu e você entrega a oferta, eu e você estamos o quê? Nos se aproximando de Deus. O dízimo não é só no dicionário bíblico, porque o dicionário bíblico ele fala que o dízimo ele é o quê? Ele é a 10ª parte. Mas todo estudante da Bíblia, quem é estudante da Bíblia? Não é só eu, evangelista Ricardo, não é só o evangelista Deilson, não é só os obreiros. Irmão, todos nós somos estudantes da Bíblia. Então a palavra dízimo no dicionário de português, ela quer dizer a 10ª parte. Mas no latim, ela quer dizer prosperidade, que significa aproximação. Ou seja, quando eu entrego o dízimo, quando você entrega o dízimo, quando nós entregamos a oferta, nós se aproximamos do Senhor. Abraão fez isso. Quando Abraão, irmão, entrega a Melquisedeque, tudo, né? Ele está o quê? Se aproximando de Deus. Quando ele entrega o seu único filho, porque a Bíblia só fala que de um único filho. Quem era o filho de Abraão? Era Isaac. Ah, mas ele tinha Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa, era? Não. Ismael foi um filho que ele teve com quem? Com a sua escrava, chamada Agar. Ele ouviu a sua companheira, né? Sarai, né? E ali eles, né, tiveram aquele filho chamado Ismael. Mas o filho da promessa, o filho ao qual Deus prometeu, foi quem? Foi